e aí vai começar a gravar. Pronto, a gente começou a gravar, tá? Vamos ver se vai funcionar, se vai dar direitinho, se eu vou precisar ter que realmente trocar de software e tudo bem. Então, olha lá. A demonstração do resultado, então, mostra pra gente exatamente o resultado operacional, tá? O que eu peço para vocês? Quem tiver dúvida, gente, por favor, entra no áudio agora, porque como eu estou no modo apresentação e eu estou aqui com os slides, eu não estou vendo se vocês estão colocando dúvida no chat ou não, tá? Quem não tiver microfone, joga até no chat, mas aí pede ou joga no grupo, pede para alguém falar por você. Vocês têm que falar comigo, tudo bem? Pode falar. Vou dar o quê? O PIN da aula já deita no chat, mas você quer que eu ponha? Eu ponho lá de novo, peraí, ó. Não tem problema, ele some mesmo. Na hora que a gente sai, ele não volta. Quer ver, ó? Eu saí da outra aula. Peraí que eu vou pôr ele aqui. Só um segundo. Segura aí que eu já te dou. Começava com o que? Eu vou pôr agora. Deixa eu achar aqui. Eu vou entrar de novo lá. Que aí você já consegue ver o material direitinho. Ai, colocaram lá? É que eu não consigo ver. Então tá bom. Então deixa eu voltar para a apresentação. Então já colocaram. Obrigada por quem me ajudou, tá? Então vamos lá, continuando. Olha lá. Toda DRE, ela é construída desta maneira. Ela é uma tabela mesmo, onde a gente começa ela alimentando o quê? Os valores de receita que a gente tem, qual o faturamento que a empresa teve no ano. Igual o balanço, gente, o DRE, ele é um relatório anual, tá? Ele tem que ser mostrado anualmente pela empresa, porque é exigência da norma. Mas isso não quer dizer que você possa fazer um controle mensal na empresa com base nele, que você possa fazer um controle bimestral, trimestral, a necessidade da gestão é tua, tá? Mas a exigência da lei é que você só faça isso no dia 31/12 de cada ano. Então, igual o balanço, todos os valores que são alocados aí são valores que vão desde o dia 1º do ano até o dia 31, dia 1º de janeiro, né, até dia 31/12 do ano que está sendo avaliado, tá? Então, igualmente eu expliquei para vocês, em janeiro deste ano, os contadores emitiram e fizeram todos os balanços, né, e as DREs das empresas com base do exercício anterior. Então, todos terminaram na data 31 de dezembro de 2019. Então, a DRE deste ano de 2020 só vai ser feita em janeiro de 2021, na hora de ser demonstrada, tá? Então, como é que a gente, para que serve, então, essa DRE nesta forma de planilha que a gente faz, né? Nessa forma de tabela, onde a gente compara o que entrou da empresa de receita com todos os gastos que ela teve. Por que a gente faz isso? Porque uma vez que a gente faz essas deduções de todos os gastos que nós tivemos na empresa, especificando que tipo de gastos eram cada um, nós conseguimos chegar no final no lucro líquido em saber o saldo, porque o lucro líquido nada mais é do que o saldo final em conta, o que efetivamente sobrou para a empresa, tá? De resultado no final do ano, depois de ter trabalhado tanto. Então, como é que a gente faz a DRE? Nós começamos com uma receita bruta, que é o faturamento bruto, não muda nada. Nós podemos ter deduções em cima desse faturamento, eu vou explicar cada um desses itens, tá? Então, a gente diminui, faz essa primeira dedução das próprias deduções de vendas, e aí nós chegamos na receita líquida. Então, ó, uma vez que eu tenho a receita bruta e diminuo todas as deduções possíveis que eu posso ter de vendas, eu chego aonde? No resultado da minha receita líquida. Então, com base nessa receita líquida, é que aí eu vou diminuir o quê? Eu vou diminuir os custos do produto vendido, da mercadoria vendida, do serviço prestado, depende do tipo da empresa, não tem problema nenhum. Para quê? Para que se a gente pega essa receita líquida e tira esse custo, a gente chega no lucro bruto da empresa, que também é chamado de resultado operacional bruto, tá? Por outros autores. Uma vez que a gente tem um lucro bruto, se a gente diminui as despesas da empresa, tanto administrativa, de vendas ou financeira, todas elas, tá? Diminuindo então todas essas despesas do lucro bruto, eu chego num resultado chamado lucro antes do imposto de renda, nosso famoso LAIR, tá? Querido LAIR que a gente chama, porque é a abreviação de lucro antes do imposto de renda. Tem gente que fala que é resultado operacional antes do imposto de renda, não tem problema nenhum, mas a ideia é essa, é chegar no LAIR. E uma vez tendo esse lucro antes do imposto de renda, é com base nele que a gente calcula imposto e aí sim a gente tira o imposto com base nele para poder chegar no lucro líquido, tá? Eu vou explicar com calma
como é que a gente faz essa estruturação, o que significa cada uma dessas contas, como é que a gente aloca dinheiro em cada uma dessas contas, e aí no final da aula a gente faz 2 exercícios tranquilos para vocês pegarem o jeito, tá bom? Então vamos lá, começamos a DRE com quem? Com a receita bruta, que também é a mesma coisa que faturamento. O autor fala que a receita não é todo o valor que a gente receber de dinheiro com base nas nossas vendas. Vendas à vista, vendas a prazo, não interessa, mas foram as vendas que nós efetivamente fizemos, tá? Foi o dinheiro que efetivamente entrou para nós, tá? Com base no que a gente vende de produto, no que a gente vende de serviço, tá? Nessa receita, vocês vão perguntar para mim, ela inclui todos os impostos que a gente paga e que o fornecedor paga? Sim, tá tudo incluído. O IPI, enfim. Por quê? Porque tá tudo, essa receita, o preço nós precificamos com base nos nossos custos que nós temos, tá? E a gente já vai falar um pouco de custos. É por isso que a gente chama de faturamento, porque já está tudo incluso. Mas receita também é a mesma coisa, não muda nada, o raciocínio é o mesmo. Vocês vão encontrar livros com faturamento, escrito livros com receita. É igual. É o que você ganha de dinheiro de vendas, tá? Então, um exemplo. Como é que a gente pode fazer um cálculo da receita bruta de uma empresa? Se ela for uma indústria, pega toda a quantidade de produto que ela vendeu e multiplica pelo preço que ela praticou. Você vai chegar no quanto ela vendeu no ano, tranquilo. E é assim que a gente consegue estimar a receita, tá? Se precisar fazer estimativa. Mas na verdade, a gente coloca e demonstra ela com base em todas as notas vendidas. Nós fazemos a soma de tudo para poder exatamente verificar se aquela informação está verdadeira, tá? Mas sabendo então quem que é a nossa receita bruta, que é o importante, pode ser que a gente tenha deduções em cima desse valor. Por que deduções? A gente chama de deduções. Porque algumas vendas, elas podem ter e incorrer alguns gastos que não estavam previstos. Então, quer um exemplo? Principalmente que está trabalhando com e-commerce. Quem de vocês, às vezes, não comprou um produto pela internet, desistiu e devolveu o produto? Quem pode entrar no áudio para mim e falar o que aconteceu? Alguém teve esses problemas na internet? Você comprou um produto, não quis e devolveu? Você comprou? É. Tudo bem. Você cancelou, eles vieram buscar, não foi isso? Ou você mandou ela e eles te tornaram dinheiro? Tudo bem. Mas eles estornaram dinheiro, eles te devolveram dinheiro? É, então, é isso aí. Por que que eu falo isso? O que que é um exemplo de dedução? É exatamente um caso assim. Às vezes você faz a venda, fatura, emite a nota, e essa nota ela é computada, tá? Na soma de todas as outras notas que foram vendidas para a gente poder estabelecer o preço da receita, mas aí em alguns momentos raros, porque não é sempre que isso acontece, algum cliente ou outro quer cancelar a venda e a venda às vezes é cancelada. Aí o que que ele faz? Você recebe a mercadoria de volta e estorna esse dinheiro para o cliente. Então, assim, por mais que ele me pagou e eu já computei isso na receita, eu tenho que fazer esse estorno. Então, é por isso que eu ponho essa dedução. Então, eu ponho um sinal aqui negativo desse valor que eu estou devolvendo de novo para o cliente. Então, quer dizer, por mais que entrou num primeiro momento o dinheiro dele, eu estou devolvendo de novo. Então, a gente coloca as deduções para ter uma base de receita líquida, para em cima sim da líquida a gente poder trabalhar custos e despesas, tá? Que outro exemplo de deduções a gente pode ter em vendas, tá? Abatimentos de desconto em preço. Então, assim, você pode ter uma equipe comercial que às vezes foi um pouco agressiva e aí vale um ponto mais do que devia, enfim. Na própria nota não vem o preço cheio e depois está lá estipulado o desconto que foi dado para o cliente. O desconto é um abatimento. Então, você coloca o preço cheio na receita, mas aí você diminui esse desconto que foi dado porque efetivamente você não recebeu, certo? Esse valor que você está dando de desconto, você realmente não entrou em caixa. O valor cheio entrou só o valor líquido abatido dele, então por isso que os descontos vão. E um outro exemplo que a gente pode de dedução é o seguinte: a gente pode ter aqui impostos sobre vendas que só aconteceram por causa das vendas, senão não teriam sido antes. Então, quer um exemplo?
Quando a gente fala em indústria, impostos como imposto do produto industrializado, IPI, isso é da própria empresa, isso sempre existiu, por mais que ela venda ou não, ela tem que pagar imposto, não tem problema. Mas olha um exemplo. Imagina que você é um lojista aqui em São Paulo, tá? E nessa brincadeira do álcool gel não tem lugar, alguém em Minas pede para você álcool gel, certo? E aí você fala, tá bom, eu te vendo. E ele pede para entregar. O que você vai cobrar do cara? O frete. Rachada, né? Você até dá um desconto, assim, para alguns fretes, não tem problema, mas dependendo do tipo de cliente que você tem. Mas de qualquer maneira, o teu cliente vai contribuir com frete. Então, o frete a gente está vendo que vai ser uma coparticipação, tranquilo. Mas vai ter imposto que ele não vai ter que pagar, mas quem vai ter que pagar é você mesmo. Sabe por quê? Exemplo, o ICMS. Você não tem que mandar esse produto lá para Minas? Ele não vai cruzar o estado? Toda vez que a gente sai de um estado e entra em um estado, nós somos obrigados a pagar um imposto de ICMS do outro estado. Cada estado tem sua taxa de ICMS. Imagina quem está no sul e quer entregar esse produto lá no norte. Quantos estados esse cara vai cruzar o país? Um monte, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que ficar pagando taxa por rodovia até chegar no destino final. É por isso que às vezes né, onde foram, em Belém, foram tomar um sorvete, comprar um sorvete na padaria, quase levaram um susto, porque a gente está acostumado aqui com o quê? O preço do quibom R$ 20, certo? Aquela lata no supermercado. Lá o quibom é R$ 40, porque o transporte é inviável, só tem realmente rodovia, você tem que pagar todo esse deslocamento e fica mais caro, fica mais oneroso nesse sentido. Então, esse ICMS que a gente está pagando para Minas para transportar esse álcool gel aí na brincadeira, ele só ocorreu porque você vendeu para o cara em Minas. Porque se você tivesse vendido para o cara em São Paulo, você teria pago esse imposto? Não, exatamente, não teria, tá? Essa que é o negócio. Então, eu não posso considerar esse imposto como um custo da operação. Não, ele foi um custo desta venda específica. Então, por isso que ele entra como dedução. É por isso que ele também vai abater o valor da minha receita bruta. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente identifica as deduções? Porque é com base na receita bruta que eu tenho, aí vocês estão vendo o sinal de menos, isso aqui é menos, tá? Eu diminuo as deduções e se fizer um menos o outro, eu chego aonde? Na minha receita líquida. Então, eu vou ter um valor de receita líquida, que é uma receita que efetivamente entrou na minha conta. Tá? Então, até aqui foram gastos que eu tive com as vendas que não entraram na esse a empresa para fazer o fruto da DRE. Bom, uma vez que eu tenho receita líquida, eu tenho que pensar em levantar agora pela empresa o custo, tá, daquela empresa. Então a gente tem que entender que em vários livros eles chamam custos de maneiras diferentes, mas esses custos são chamados de maneiras diferentes dependendo do negócio da empresa. Então, exemplo, se eu sou uma empresa comercial, uma varejista, o meu custo vai se chamar custo da mercadoria vendida. Por quê? Porque eu não produzo nada. Eu só compro mercadoria para revender, eu sou varejista. Por isso que ele chama custo da mercadoria vendida. Então, são para empresas comerciais. Agora, se a gente tem uma indústria, uma que produz mesmo, industrializa, aí a gente vai ter um custo chamado custo do produto vendido, porque esse cara tem a parte de produção mesmo, que ele produz os produtos para serem vendidos para o varejo, tá? Então aí, para ele, a gente chama os custos da empresa como custo do produto vendido. Agora, se você tem uma empresa que trabalha com serviços, e não tem nada, né, de produção e também não tem nada da área comercial, a gente vai chamar o custo dessa empresa de custo do serviço prestado. Mas na verdade é tudo custo. O que eu vejo é que eu sinto dificuldade dos alunos de administração que estão começando aí a ter esses conceitos de contabilidade é entender que como é que a gente classifica os gastos de uma empresa? Porque todo mundo entende que o custo é um gasto que todo mundo tem, tá? Normal. Despesa também é um gasto que todo mundo tem. E na DRE, nós vamos encontrar discriminado, está tudo discriminado, separado, o que é custo e o que é despesa. A gente faz de propósito na DRE exatamente para poder fazer as análises empresariais que a gente precisa saber de viabilidade econômica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que entender como é que a gente classifica isso. Porque vocês vão ter uma aula de controladoria e custos, uma disciplina só disso. Se eu não me engano, é quinto ou sexto semestre. Isso mais a fundo.
conceito para vocês, já preciso deixarem isso mais ou menos na cabecinha de vocês, para vocês não sortarem quando chegar lá. A gente sabe o que é, mas o que a gente pode classificar de custo? Custo, tá? Na contabilidade, para esses fins de relatórios contábeis que a gente está fazendo. Esses gastos só são classificados custos se e somente se eles estão envolvidos com a parte operacional da empresa. O que é a parte operacional da empresa? Com a parte de produção mesmo, tá? Que produção e logística fazem parte do sistema da cadeia de suprimentos, tá? Então, se esses custos estão envolvidos nessa parte operacional, nessa parte de produção, se esses gastos estão envolvidos aí, então a gente considera que esse gasto pode ser chamado de custo. Agora, se a minha empresa tem um gasto que não tem nada a ver com essa parte operacional, aí ela tem um gasto que é chamado de despesa, não custo. Então, eu vou dar exemplos. Vamos para esse primeiro exemplos de empresas comerciais. Então, vamos pensar num varejista. Pensa num supermercado. Pergunto para vocês. O gasto que essa empresa tem, a loja que ela vende, tá? Esse gasto é um custo ou ele é uma despesa? Quem falou que é um custo está certo. Então vamos lá. Por que não é despesa? Por que é custo? Olha lá. O varejista, ele não precisa da loja, desse espaço físico para vender a mercadoria? A operação dele não é venda de mercadoria, não é o consumidor ir para a loja pegar na gôndola o produto e ir para o caixa e pagar? Sem esse espaço da loja, ele ia conseguir vender a mercadoria? Não, não ia. Então é um gasto envolvido exatamente, explicitamente para a parte de operação daquela empresa. Então isso é um custo para a empresa. Então gastos com aluguel de loja, luz na loja, água na loja para poder operacionalizar, né, a operação dele no dia a dia, isso é considerado custo. Mais um exemplo, imagine então que esse varejista paga um aluguel de um escritório pequeno para colocar a parte administrativa e a parte... O aluguel desse escritório para essa empresa comercial, ele é um custo ou uma despesa? Despesa. Alguém falou baixinho, eu ouvi. Boa. Por quê? Boa. É despesa. Por que é despesa? Porque esse aluguel para a parte do escritório não tem nada a ver com a operação de loja. A operação de loja e todos os custos envolvidos, se esse varejista tiver e-commerce, e aí sim, todos os custos que ele tem em relação a e-commerce também são custos, tá? A operação do e-commerce, mas a parte administrativa e de RH da empresa são departamentos que dão suporte diretamente ligados à parte produtiva. Isso não quer dizer que não é importante esse gasto, isso não quer dizer que essas áreas não são importantes, não é isso que eu não estou falando. Mas a gente tem que ter essa distinção de categorização do que é de custo e do que é despesa, tá? Então, todos esses gastos que a gente tem com a parte administrativa, com a parte financeira, outras áreas, a gente vai considerar que é despesa, tá? A gente não pode considerar que é custo. Vou dar um outro exemplo. Então, vamos lá. Agora vamos para a indústria, para vocês irem sentindo o negócio. Imagine então que vocês são produtores de cosméticos, tá? Vocês têm uma indústria de cosméticos, tá? Pergunto para vocês: o salário do operador que trabalha numa máquina na linha de produção, esse salário é um para a empresa ou uma despesa? É um custo. É um custo, porque ele não está na produção. Ele não está trabalhando lá para produzir para a empresa? Então, isso é um custo para a empresa. Isso não é uma despesa, porque a gente precisa ter isso especificado, separado, para poder precificar melhor o nosso preço. Qual que é todo o esforço do administrador de separar o que é custo e o que é despesa? A gente precisa ter os custos estritamente ligados à parte operacional e à parte de produção. Por quê? Porque é só com base nos nossos custos mesmo, tá, que a gente pode precificar um produto, um serviço para poder cobrar do nosso cliente. Senão a gente vai estar sendo justo com ele, a gente vai estar inchando ele com outros gastos, esse custo, que não tem nada a ver com realmente a parte operacional, a parte do próprio produto sendo vendido, tá? Então, entenderam que o salário do cara lá na máquina, ele realmente é um custo para a empresa, para a indústria de cosméticos. Então, um outro exemplo, imagine esse cara, essa indústria de cosméticos, tá? Uma pessoa da captação de clientes, tá? Ele é um custo ou uma despesa?
comercial, que não é a área de turismo, é uma área diferente. Isso não quer que o comercial não seja importante, gente, é super, esses caras captam clientes, tá? Não é, as despesas são extremamente, é que é um gasto separado, tá? Então, o pessoal de marketing, o pessoal de comercial, esses salários, eles não têm nada a ver com o custo da empresa, isso é despesa, do jeito que você está fazendo, tá, não pegando jeito. Agora, vamos fazer um exemplo, isso, vamos fazer agora um exemplo de empresas de prestação de serviços, tá? Então, imagine o seguinte: para prestar serviço, você é uma empresa que faz administração de condomínio, tá? Então, assim, essa empresa que faz administração de condomínio, o que que essas empresas fazem? Qual que é o serviço prestado? Eles dão todos os relatórios mensais dos condomínios, de fluxo de caixa, de entrada de dinheiro, de pagamento de salário dos funcionários do condomínio. Eles que administram a conta, né? Conta corrente do condomínio. Eles fazem todos os relatórios contábeis de demonstração do que entrou, do que saiu. Não é essa responsabilidade que eles fazem? Eles fazem as reuniões de condomínio junto com os condôminos, eles criam as atas, as assembleias, enfim, essas são as responsabilidades e os serviços prestados por uma administradora de condomínio. Então, pergunto para vocês, vamos lá. Se o funcionário dessa administradora de condomínio pega um táxi para ir presidir e ajudar uma assembleia que está sendo feita, uma reunião dentro de um condomínio que eles estão prestando serviço, certo? Esse táxi que ele pega, ele é considerado um custo ou uma despesa para a empresa? Então vamos lá. O funcionário é um custo. Por incrível que pareça. Por quê? Porque não faz parte do serviço, da entrega do serviço, ir até o condomínio e fazer com eles a realização da reunião, fazer a escritura da ata, enfim, poder fazer toda a administração junto com eles. Como isso é uma entrega de serviço, porque aqui não tem produção, mas se ele não vai estar presente, pagando o serviço, então esse deslocamento, esse táxi que você está pagando, para esse fim específico, é um custo, considerado como custo. Agora, se esse mesmo funcionário, no mesmo dia, um pouco antes, pega um táxi para ir para o Rio, tá? Fazer atividades administrativas da empresa. Esse deslocamento que ele teve de táxi, que ele vai ter que a empresa está pagando, ele tem que ser classificado como despesa ou como custo? Boa, esse é despesa, porque não tem nada a ver com entrega de serviço. É isso aí, fala. É. Hum. Vocês pegaram o Uber? É. Sim. Nesse caso, não, porque essa está ligada à tua operação. Você não foi para outra agência para receber cliente, para poder trabalhar com os clientes. Então, como faz parte do teu serviço prestado, porque o banco é um serviço prestado, precisou ir até, esse é um custo, tá? Agora, exemplo, se eles te mandassem você ir para um treinamento, aí você está indo cliente, porque você foi para atender cliente, certo? Para trabalhar. Aí se tivesse colocado você para fazer um treinamento, e aí você tivesse que fazer, e você vai dar lá para ele o comprovante para ele poder te embolsar. Para você treinar e falado com seus clientes, não está realmente operando, mas está fazendo uma parte administrativa da empresa, certo? Isso seria uma despesa, tá? Mas como você foi para ter o público, você foi para operacionalizar um negócio. Então, é custo, tá? Fiquei feliz, vocês pegaram, que classe boa. Olha lá, deu certo. Então, deu para entender o que a gente classifica como custo. São estritamente ligados a essa parte operacional. Por que é muito importante a gente fazer essa separação, essa segregação? Porque é com base nesses custos que as empresas precificam, que a gente coloca os markups para poder fazer precificação. Vocês vão aprender isso mais para frente, não agora, tá? Mas é preciso ter isso muito bem. Bom, não tem problema. Claro. Despesa. Despesa.
Tá, os dois são gastos. É que os custos eles estão estritamente ligados à parte da operação, da produção da empresa. Então, se a gente tem gastos que são ligados somente à parte administrativa ou a outros departamentos, como um exemplo, o salário de um gerente de RH, ele é um custo ou ele é uma despesa da empresa? Despesa, é despesa. Porque o cara do RH não está ligado à parte de produção. O cara do RH não está ligado à parte operacional da loja, do dia a dia. Ele é parte administrativa da empresa, é um departamento de suporte administrativo. Mas ainda é uma despesa, você pegou. Agora, qual? Você fala TI? Depende. Por que depende? Não, depende. Então, a sua empresa, ela depende de TI para prestar serviço para o cliente? Você só consegue atender o cliente entrando no sistema? Se for sim a sua resposta, então é custo. Se for sim a resposta, então é custo. Agora, tem empresas que têm TI, mas para cliente não necessariamente ela precisa de um sistema ativo, ela consegue fazer venda sem sistema. Aí, TI seria uma área de suporte só, e aí seria despesa, não seria custo. Por isso que eu falei depende. Deu para entender? Pode falar. Não necessariamente, porque área comercial gera lucro, não gera? Área comercial vende, mas ela não está ligada à produção da empresa. Então, ela é despesa. Depende, você entendeu? Ela é despesa. Ela gera, ela é despesa. Ela não está ligada à produção. Então, a área comercial, a área de vendas de uma indústria, tipo uma Unilever, a comercial e venda, comercial e marketing é despesa. É, não que não trazem, mas sim, sim. Sim, exatamente. É isso aí. Para quem está com ver com a corretora, esse é o negócio. A mesa é parte operacional. Todos os custos lá envolvidos é operacional. É isso aí. Certinho, tá? Imagina. Então, olha lá. Uma vez então que a gente tinha a receita líquida, que era quem? A bruta menos as deduções, por isso que a gente chegou na líquida. Então, chegando na líquida, o que que a gente diminui dela quem? Os custos da empresa, para chegar onde? No lucro bruto da empresa. Uma vez que a gente faz essa diminuição, a gente chega no lucro bruto. Bom, estabelecido o lucro bruto, aí sim eu classifico as despesas. Aí eu mostro quem eram as minhas despesas operacionais, que a gente chama elas de administrativas e de vendas. Aí a gente chama também e diminui desse lucro bruto despesas financeiras. E aí, fazendo essa diminuição em cima do bruto de todas essas despesas, a empresa vai chegar aonde? No lucro antes do imposto de renda, tá? Que a gente chama carinhosamente de LAIR, dentro dos livros de contabilidade aí que vocês vão ver afora, livros de administração financeira. Pode falar. Tá, o EBITDA. Tá, então, olha lá. Vamos rapidinho, já volto. Vamos lá. Olha o que acontece. Até o lucro bruto você chegou. Todo mundo faz, certo? Aí o que que você faz? Eles diminuem das despesas operacionais, porque esse aqui é o EBIT, certo? O lucro bruto eles não chamam de EBIT? Vocês chamam de lucro. E o que você não tem EBIT? Só tem o EBITDA. Então, tudo bem. É isso que eu ia falar. Porque o resultado operacional, ele é chamado de EBIT, tá? E o resultado operacional antes dele é o EBITDA. Antes do imposto de renda, é o EBITDA. Essa é a diferença. Aqui seria EBIT, aqui seria o EBITDA. Então, assim, para chegar no EBITDA, a gente diminui as despesas, que eu já vou voltar aqui, que são as despesas que vocês estão fazendo. Então, o próprio LAIR é o teu EBITDA que você faz.
Mesma coisa. Você dá outro nome, porque você dá um nome, provavelmente tua empresa trabalha. Qual que é a tua empresa? Ah, o Lagida, tudo bem, não tem problema. Isso, antes do imposto de depreciação, exatamente. Não tem problema, é outra nomenclatura que você pode usar, tá? É a mesma coisa, é porque são nomes diferentes que os autores dão diferentes para as mesmas contas. Não tem problema, é a mesma. Então, é o lucro bruto diminuído das despesas, vai chegar no EBITDA, vai chegar no seu Lagida ou vai chegar no LAIR, que é o que alguns próprios autores dão um nome também, tá? É a mesma coisa, não muda nada. Imagina. Porque realmente esse lucro antes do imposto de renda e das depressões, como você mesmo falou. É que tem autor que dá de um nome, do autor dá do outro, mas o raciocínio é o mesmo, tá? Bom, uma vez então que a gente tem esse lucro antes do imposto de renda, ou EBITDA, como se falou, ou Lagida, cada um dá um nome, não tem problema, a gente tem que calcular o que em seguida? O imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, que são obrigações que essas empresas têm que fazer, que são calculadas com bases nesse LAIR, com base nesse EBITDA que você acabou de calcular. Tá? É sempre com esse lucro antes do imposto de renda que a gente faz o cálculo dos próprios impostos. E aí sim, então, se eu tenho meu LAIR e diminuo o imposto de renda e a contribuição social, aí eu chego no final no lucro líquido. Aí eu chego ali bonitinho, é assim que eu estruturei. Se vocês forem ver no início do slide, eu dei aqui para vocês, bela aqui, ó, super simples de como seguir essas deduções e ir chegando, né? Porque a gente vai fazendo deduções uma em cima da outra até chegar no lucro líquido. Vocês vão ver que é super fácil. É que é uma maneira simples, uma maneira didática de explicar isso tudo para vocês, mas a norma, que é a que eu vou mostrar agora para vocês, exige uma estrutura mais formal, tá? É a estrutura básica de DRE que a norma contábil pede para que a gente apresente a demonstração do resultado do exercício. Então, como é que a gente tem que apresentar essa tabela que eu expliquei para vocês? Seguindo exatamente essa receita de bolo que está aqui, que basicamente é tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, mas de uma forma mais detalhada. Então, olha lá. Quando eles colocam aqui rúbricas, o que que é isso? Rúbricas em contabilidade significam contas. Essas são as contas que a gente tem que apresentar. Nós começamos com a receita bruta, como eu falei para vocês, que é o faturamento, e aí nós diminuímos as deduções. Vocês estão vendo aqui? Aqui eu colocaria um valor total de deduções, se eu fosse fazer a demonstração dessa empresa. Por quê? Porque eu teria que especificar exatamente o que seria devolução, o que seria desconto, o que seria imposto sobre as vendas, certo? Somando os três, eu teria esse total de deduções aqui. Então, fazendo receita menos deduções, a gente teria esse aqui daqui, tá? Uma vez tendo a receita líquida, como eu falei para vocês, a gente diminui os custos da empresa e chega no lucro bruto, ou resultado operacional bruto, uma outra maneira de chamar lucro bruto. Cada autor vai chamar isso de um jeito, mas é a mesma coisa, é o mesmo resultado operacional bruto, tá? Mesmo lucro bruto. Uma vez que a gente chega no lucro bruto, o que que a gente tem que diminuir? As despesas operacionais. A gente separa as despesas operacionais das despesas financeiras. Vejam que, de qualquer maneira, eu tenho que pegar esse lucro bruto, diminuir tanto as despesas operacionais quanto as financeiras. Mas por que que a gente faz essa discriminação? Porque todo mundo que analisa uma DRE, principalmente para quem é de fora, gosta de ver como é que está o estado das despesas financeiras de todas as empresas, porque é aqui que a gente coloca os valores das parcelas de financiamentos e empréstimos que são pagas durante um ano. Então, são nessas despesas financeiras que a empresa é obrigada a apontar tudo que ela tem que pagar de crédito que pagou naquele ano, de crédito que ela tomou de empréstimo e financiamento em bancos e em outras instituições, tá? A gente faz isso de propósito para saber se a empresa está bem das pernas ou não, tá? E quem que seriam as despesas operacionais? A soma de todas as despesas administrativas com as despesas que a empresa tem com vendas, tá? Que essas áreas são de suporte, como eu falei para vocês, né? Não são áreas de produção e não são áreas operacionais, por isso que todos os outros custos, todos os outros gastos são classificados como despesa, tá? Então, ó, tendo o lucro bruto, a gente diminui as despesas e chega aonde? No LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, que resultado operacional antes do emprego. Tem gente que chama de EBITDA, cada um chama de um nome, não tem problema. Uma vez que a gente chega nesse lucro, é com esse valor, tá? Nessa antepenúltima linha, que eu brinco da DRE, que a gente vai usar esse valor para fazer o imposto que a gente tem menos outro, a gente chega no lucro.
Essa é a então, a gente tem que mais elaborar, tá mais especificado conforme elas pedem para que faça. Eu mostrei de uma mais simples, porque é uma mais didática para vocês entenderem a estrutura e como é que a gente vai fazendo essas diminuições, mas eu vou dar 2 exemplos que vai mostrar os 2 jeitos de fazer para vocês, o mais simples e esse mais elaborado, e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças não, viu? Que é bem, bem tranquilo. Ó, pode falar. Lucro antes do imposto de renda. Laíra, imagina. Então, olha lá, o que tem aqui no material de vocês hoje? Tem um exemplo, 2 exemplos, tá? Um é simples, seguindo aquele primeiro modelo que eu mostrei para vocês de DRE, que é mais simplesinho, e esse mais elaborado que a gente vai fazer bonitinho, segundo a estrutura básica exigido por norma no mínimo, tá? De novo, é uma estrutura básica, é simples, mas o raciocínio é o mesmo. Então, eu vou sair a PowerPoint de vocês. Deixa eu ver o que tá aqui, eu vou fechar, não quer mais. Tô fechando alguns arquivos, a gente tem menos problemas aqui de distorção. É importante apresentar bem o PowerPoint para vocês, PowerPoint Excel. Então, o que eu vou fazer agora? Olha lá. Vou colocar para compartilhar, vou apresentar. Só me falta ele travar. Isso, ainda não, olha. Uma janela. Estamos lá. Pronto. Então, o primeiro, eu vou até colocar aqui no enunciado do primeiro. Olha o que ele fala. Uma empresa tem um faturamento de 92 milhões. As deduções que foram feitas em cima desse faturamento foram de 5% em cima do faturamento bruto. Os custos da empresa são cerca de 30% em cima do faturamento. As despesas são cerca de 10% em cima do faturamento bruto. E o imposto de renda e a contribuição social são na ordem de 34%, que é sempre em cima do LAIR, nunca vai ser diferente, tá? Como é que a gente pode montar a DRE? Coloquei aqui do lado, seguindo a receita de bolo que eles pedem. Então, qual que é a primeira conta que toda DRE tem que ter? Não é receita bruta? Vamos por aqui que é receita bruta. Não é a mesma coisa que faturamento bruto? Então, deixa eu copiar. Ó. Faturamento bruto, colocando aqui. Vou tirar esse valor aqui, ó. Ele tinha um valor de 2 milhões. Tá aqui, ó. Ih, peraí. Tem um igual aqui, ó. 92 milhões. Pronto. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer formatação entende? Deixa ele um pouquinho, mas ele abre. Eu deixo bonitinho para vocês. Será que eu deixo em moeda? Deixa em moeda, fica fácil, ok. Então, olha lá. Ainda teve um faturamento bruto de 92 milhões de reais. Tá ótimo. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que debitar desse faturamento que a gente viu aqui? Eu tenho que tirar as deduções 5% em cima do bruto. Então, eu vou pôr 5, eu vou pôr menos, porque elas têm que ser negativas, né? Eu vou diminuir elas, menos 5% vezes 5% vezes esse valor de 92. Olha lá que bonitinho, vou até deixar em vermelho. 5% de 92 milhões vai dar 4 milhões e 600. Muito aluno na aula anterior ontem não conseguia fazer esse cálculo na calculadora. Quando você quer fazer um percentual em cima de um valor, gente, na calculadora você põe o seguinte, primeiro percentual, 5%, 3%, não sei quantos por cento você quer. Aí você vai pôr logo em seguida a operação vezes, e aí logo em seguida o valor total que você quer tirar o percentual. Então, se você fosse fazer aqui esse cálculo na sua calculadora normal, você faria 5% vezes 92 milhões, sem pontos, sem nada, porque os pontos nos milhares, isso não quer dizer que ele está tendo, os pontos na calculadora eles servem só centavos. Esses pontos de milhares só servem para separar as 3 casas para fazer que a gente veja melhor, é só para visualização, tá? A gente não pode apontar isso no HP não, tudo bem? Não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Bom, então seguindo a receita de bolo, olha lá, se eu tenho a receita bruta e diminuo minhas deduções, onde? Na minha receita líquida, que aqui é o meu faturamento líquido, não muda nada, ó, faturamento líquido. Quem que é o meu faturamento líquido? Vai ser um menos o outro. Então, vai ser esses 92 milhões, menos esses 4 milhões e 600, que vai dar um total de 87 milhões e 400 mil, que a gente só fez um menos o outro para chegar no 87.
Então, chegamos aqui no faturamento líquido. Quem que eu tenho que tirar agora? Os custos da empresa. Só que essa empresa, olha o que ele fala. Ela tem custos... Opa, Ctrl C. Os custos dessa empresa são 30% em cima do faturamento líquido. Escrito lá que é doido. Então, olha, eu vou pôr aqui, ó. 30% vezes quem? Esse valor de 87.400, que ele quer faturamento líquido. Então, ó, vou dar ele em vermelho também, ó. 30% de 87.400 vai dar esse valor de 26.220, tá? Então, esses são os meus custos. Se eu tenho faturamento líquido de custos, aonde eu chego? Chego no operacional bruto, não muda nada. Lucro bruto, cada um chama de um jeito. Como é que eu calculo ele? Pego essa receita líquida, esse faturamento líquido que eu tinha e diminuo desse custo que eu tenho de 26. E aí sim, olha, 87 menos 26 me deu um total de lucro bruto de 61 milhões, tá? Bom, tá aqui os 61 milhões, tudo bem. Uma vez que eu tenho lucro bruto, qual que é o meu próximo passo? Eu não tenho que tirar despesas? Aqui eu não especifico que tipo de despesa é? Eu falo que todas as despesas são 10% do faturamento bruto, que está escrito. Então, eu vou copiar isso aqui, vou lançar as despesas aqui. E aí, eu vou agora colocar o valor dela, que é 10%. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. Ela é 10% em 5 vezes, certo? Vezes quem? 10% vezes esse faturamento bruto de 92 milhões, essa é a minha primeira célula, que deu um total de 9 milhões e 200, certo? 10% de 92 deu 9 milhões e 200. Então, se eu tenho lucro bruto e tenho a minha despesa, se eu fizer um menos o outro, eu vou chegar onde? No meu LAIR, que é meu lucro antes do imposto de renda, tá? Ele é exatamente quem? Esse 61.180 menos esses 9.200. Por isso que a gente faz 61 menos 9, nós chegamos aqui num total de 51 milhões e 980 no LAIR, tá? Vocês estão vendo que a gente, um segundo, aqui não tem conta muito de diminuição, uma é seguida da outra. Fala. Pode falar. Não, não é. Não. Não é o resultado líquido. O resultado líquido é a última parte é a última linha. O LAIR é o teu LAGIDA. É o lucro antes do imposto de renda. E dos juros, né, que ele fala, e da depreciação, tá? É o mesmo. Esse LAIR é o seu LAGIDA. Então, vamos lá. Chegando no LAIR, aí sim, o que eu tenho que calcular? O imposto de renda, como ele falou. Eu tenho que calcular imposto de renda e contribuição social para o lucro líquido. Tem que fazer esse cálculo. Só que aqui no exercício, ele fala que o quê? Que o imposto, ele é 34% em cima de quem? Desse LAIR. Em 934% em cima disso, que me deu aqui um total de 17.673, tá? Em milhões, tudo em milhões. Bom, então lá ele tem o imposto de renda, aí sim, agora no final eu chego no meu lucro líquido, que é o meu resultado líquido que alguém perguntou aí. Quem que é o meu lucro líquido? O lucro líquido é sempre a última linha da DRE, tá? Ele vai ser quem? Ele vai ser esse LAIR que a gente tinha, que é esse lucro antes do imposto de renda de 51 milhões, menos esses 17, que é o imposto que a gente tem que pagar, que não tem como fugir. Então, vai sobrar efetivamente para a empresa somente 34.300.800. É assim que a gente faz uma DRE. Você começa lá em cima com o que você recebeu de entrada, de faturamento, e vai diminuindo, ó, você só vai diminuindo o que você tem de dedução, de custo, de despesa, de imposto, até chegar no nosso lucro. É assim que a gente faz a demonstração da DRE, tá? Do resultado do exercício. Nesse exercício, você vê, eu dei para vocês uma dessas contas que entraram aqui na DRE como percentuais, tá? Tem exercícios que eu não vou dar percentuais. Por que eu fiz de propósito para dar percentual para vocês agora? Porque eu quero que vocês treinem o percentual, porque o imposto ele é calculado pelo percentual.
Nas próximas aulas, quando a gente for ver realmente parte de tributária, que a gente vai ver fiscal, enfim, pegar realmente cálculo de imposto a ser pago e tudo mais, a gente só vai trabalhar com percentual. Então, é uma maneira de estimular vocês a fazerem essa conta de percentual na calculadora para vocês não se encrencarem lá na frente comigo, tá? Mas não necessariamente nos exercícios, principalmente nas provas da coordenação, vocês vão ver esses percentuais. Não, praticamente eles vão dar o número inteiro, como vai estar no próximo exercício que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu só fiz para vocês pegarem o jeito para vocês irem treinando, tudo bem? Vamos fazer então aqui a mesma coisa. É um outro. Agora a gente vai fazer ele de uma forma mais detalhada, seguindo realmente a estrutura básica exigida por norma, tá? Porque aqui eu estou falando conta por conta. Aqui eu vou estar explicando conta por conta para a gente poder fazer e desenhar essa DRE, tá? Para fazer uma DRE, qual que é a primeira conta que a gente coloca aqui? Não é a receita bruta? Vou pôr aqui, ó, receita bruta, faturamento bruto, não muda nada, ó, receita bruta. Quanto vale a receita bruta dessa empresa? Ela fala que o faturamento bruto da empresa foi 10 milhões. Vou copiar esse valor aqui, ó, Ctrl C, tá colado, 10 milhões. Receita bruta tá lá bonitinho, vou deixar até em negrito. Uma vez que a gente tem a receita bruta, o que a gente faz? Olha lá na cola. Tem que tirar as deduções, vamos pôr elas aqui, deduções. Só que para pôr, a gente tem que respeitar e discriminar cada uma delas, tá? A gente já vai fazer o cálculo de todas as deduções, mas eu tenho que mostrar uma a uma separada, como mostra a regra. Então, olha lá. Quais são as primeiras deduções que a gente fala aqui, que a gente encontra? Não são as devoluções? Boa! Então, olha lá, põe aqui, ó, devoluções. E ele fala que as devoluções valem 75 mil. Tudo bem, ó. Coloquei aqui 5 mil. O que mais? Depois a gente tem descontos. Põe aqui, olha. Descontos. Não pode tapa? Não. A regra é clara, tem que ser assim que tem que ser demonstrado, tá? E em seguida a gente tem o imposto sobre venda. Vamos pôr, olha, imposto sobre venda. Olha o que ele fala. Que o imposto sobre venda representa 4% da receita bruta. Então, só fazer aqui, ó, igual 4% vezes, é isso aí, 10 milhões, que vai dar 400, como você falou, bonitinho. Tá aqui bonitinho. Deixa eu colocar aqui de novo em moeda, em reais, que aí ele faz direto, ó, formatar, pode ser moeda, pode ser contado, tudo. Tá? Ai, não, deixa eu fazer diferente. Não, tá bom, tava bom, ó. Deixa assim, deixa como aqui bonitinho, tá ótimo. Agora aqui, uma vez então que a gente tem especificada quais são todas as deduções, eu consigo calcular o total de deduções. Como é que eu faço esse total? Eu faço essa soma, ó, faz a somatória. A somatória desses três valores, das devoluções, com os descontos, com o imposto, certo? Somando tudo, ó, eu vou ter aqui um valor de débito de dedução de quanto que eu vou ter que fazer? De 595 mil reais, porque ele somou 400 com 120 mil com 75, tá? Bom, então tendo receita tirando as deduções, olha o que a colinha mostra. Eu chego aonde? Na minha receita líquida. Então põe aqui, olha. Receita líquida. Como é que eu faço o cálculo da receita líquida? Receita menos deduções. Boa. 10 milhões menos as deduções de 595 me deu um total de 9 milhões e 400 mil. É isso aí. Perfeito. Tá aqui, receita líquida. Qual que é o próximo passo agora? Isso. Eu não falei se era CPV, vou pôr todos os nomes, se era CMV, se era CSP, eu não te falei que tipo de empresa era, certo? Mas todos os custos que a gente tem que colocar aqui, então a gente tem que tirar esses custos. Só que aqui eles falam que os custos representam 35% em cima de quem? Da receita líquida, certo? Então eu tenho que fazer aqui, olha, igual 35% vezes essa receita líquida que é 9 milhões e 400. Veja que eu estou deixando em vermelho porque ele é negativo, eu tenho que fazer essa diminuição aqui dentro da DRE bonitinho. Então, tá bom.
Então, vamos lá. Uma vez que eu coloquei os custos e que eles valem 3.291.000, o que a gente vai? O resultado bruto. O custo a gente já colocou assim, o custo era 35%. Esse cálculo que eu fiz é 35% em cima desse valor da receita líquida. É que fazendo receita menos custo, a gente chega no lucro bruto, ou resultado operacional bruto, ou EBIT, como alguns autores falam, tá? Então, vamos chegar nesse lucro bruto. Como é que eu faço o cálculo dele? Que receita? Qual receita? Receita líquida. Essa receita líquida, esses custos de 3.291. Então, fazendo a conta na calculadora de 9.405 menos 3.291, a gente vai chegar num total de 6.113, tá? Ok, estamos no lucro, tá aqui bonitinho. Bom, uma vez que a gente tem o lucro, o que a gente tem que fazer? Primeiro, agora diminui as despesas operacionais, certo? Segundo a nossa cola. Então, eu vou pôr aqui. As despesas operacionais, ela é calculada como? Operacionais. Ela é a soma de que tipo de despesas? Despesas administrativas, é isso aí. Vamos pôr separado, ó. Despesas com vendas e despesas para lá no enunciado. As despesas foram 700 mil. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. As administrativas foram 50 mil. Tá lá no enunciado bonitinho. Então, qual que é o total das minhas despesas operacionais? Isso, que é a soma dos dois. Eu vou somar 700 com 50, que vai dar 750 mil. Tá bonitinho. Seguindo aqui o roteiro. Bom, uma vez que a gente colocou as despesas operacionais, em seguida eu tenho que colocar as despesas financeiras, certo? Então, vamos pôr para cá, olha, vamos escrever. Despesas financeiras. Pode falar. Como assim tá dando negativo quando eu somo? Não, eu tô pondo de propósito negativo, por quê? Para vocês verem o cálculo. Na verdade, a soma de 400 com 175 é 595 mil positivo, porque esses valores são positivos. Mas as deduções não são um valor que eu tenho que abater, que eu tenho que diminuir da receita. É por isso que eu já coloco no valor negativo para você conseguir visualizar o diminuindo das receitas dentro da construção da DRE. É por isso que a gente coloca o sinal negativo. Entendeu? Tanto que tá vendo o sinal negativo aqui na frente, ó, menos deduções, menos custos, menos despesas. Sabe que aqueles valores são positivos, mas a gente demonstra como negativo para mostrar como é que a gente está fazendo a construção da DRE, tá? Que a gente está deduzindo o valor. As mais sérias, sim. As mais sérias, sim. Não é exigido por mês todo mês, tá? Geralmente elas fazem a cada trimestre, a cada quadrimestre, a maioria, principalmente quando são as pequenas. Mas para quem tem um controle mais rígido, tá, de fluxo de caixa, elas fazem todo mês para bater, para saber se realmente eles estão fazendo certo levantamento. E também para conferir, né, se eles realmente estão tendo um resultado bom. É uma maneira de você medir o resultado da empresa, saber se eles realmente estão tendo lucro, tá? Sim, exatamente. Você precisa saber, porque se der prejuízo, você tem que mudar a estratégia. Exatamente. Então, é uma necessidade hoje de ver mensal, sim. Você que trabalha principalmente com isso, você faz todo mês, não faz? Mensal, tem que fazer. A demonstração, ela é feita anual e apresentada anual para o fisco, você sabe, né? Ele junta todos os meses e aí vai o auditor, confere tudo bonitinho, o contador entrega. Então, a entrega ela é anual, mas o controle interno das empresas deve ser mensal, para você ter controle do que entra no teu, de dinheiro para você, pra você ter controle dos seus gastos, para você saber se está ficando com saldo positivo. Ele faz anualmente, exatamente. O seu, para saber se você está gerindo bem. Essa é a nossa necessidade como administrador. É isso aí. Continuando lá. Então, quem são as despesas financeiras
nesse exercício aqui, ó. Eles falam que as despesas financeiras, elas somaram 30 mil, nós não tivemos receita. Então, vamos para aqui as 30 mil como despesas financeiras. Que bonitinho. Aqui, esqueci de colocar, elas também são negativas, tem que ser abatidas, certo? Vou deixar elas em vermelhinho também, então tá. Então, ó, uma vez que a gente tem o nosso lucro bruto, que tá aqui, se eu diminuo tanto as despesas operacionais como as despesas financeiras, aonde a gente chega? No nosso LAIR, no nosso lucro antes do imposto de renda, ou no teu EBITDA, ou no teu LAGIDA, não sei o que você chama aí, mas é o último lá, certo? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Boa. Ó, tanto faz, mas é isso aí. Você vai pegar o lucro bruto e diminuir essa despesa operacional e diminuir essa despesa financeira também. E aí, se a gente faz 6.113.000 menos 70 mil menos 30 mil, aí sim a gente chega num lucro antes do imposto de renda de 5.333.000, tá? Esse é o nosso LAIR. E aí fala que o imposto de renda e o CSL, eles foram estimados em 34% desse lucro. Então, vou pôr aqui, ó. Quanto você paga na sua empresa? Você tem o cálculo? Tá, tá. É isso aí, mas tudo bem. A gente tem que, você não faz nem média, né? Você não faz a média Brasil, tudo bem. Tem empresa que faz. Tá, não tem problema. Então, olha lá, como é que a gente faz o cálculo do imposto de renda? Eu tenho que calcular 34% em cima desse meu último lucro que eu calculei, que é o nosso LAIR. Então, eu vou pôr aqui, ó, igual menos 34% vezes quem? Esse valor de 5.333.000. Olha lá, 34% de 5.333 vai dar para a gente um total de 1.813.000, tá? Então, uma vez que a gente calcula agora e a condição, aí sim eu chego na minha última linha da minha DRE, que é o meu lucro líquido, que é o meu resultado operacional líquido, que é para saber efetivamente quanto sobrou em conta, o que realmente ficou em conta bancária, certo? Que a gente conseguiu guardar de dinheiro. E ele é calculado como? Pegando esse LAIR, pegando esse lucro de 5.333 e diminuindo esse valor de 1.813. Então, ó, se a gente pegar para você 5.333 menos 1.800.000, a gente vai chegar num final, num lucro líquido de 3.519.945. E aí acaba a minha DRE, porque a gente termina aqui, ó, no resultado líquido do exercício, no lucro líquido. É assim que a gente constrói a DRE. Vocês querem tirar uma foto? Tirem uma foto dessa. É, tirem uma foto dessa resolução desse exercício. Tá, e quer que eu também ponha no outro para você tirar uma foto? Se você for ver, a receita de bolo, gente, é a mesma. Não é uma conta difícil, ela é só de diminuição, é só fazer menos. O que a gente precisa se atentar é saber como é que a gente vai colocar aqui na ordem que a regra pede, tá? É só isso, por isso que eu deixei a colinha. Agora, olha, tira desse também, viu? Que é o outro exercício. Por quê? Esses dois exemplos vão cair na atividade de hoje. Vou ter tempo para fazer essa atividade com calma. Graças a Deus que vocês vão ficar em ordem. Tira e divulga no grupo. Não tem pressa. Fica aí, que aí eu já vou mostrar a atividade para vocês hoje. Peraí que eu não tô entendendo. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu desligar